Bom dia, sejam bem-vindos à aula de hoje. Nessa aula, nós vamos nos ocupar do estudo dos autores de desenvolvimento econômico, certo? A gente estudou até então o crescimento econômico. O que seria o desenvolvimento econômico, então? A ideia do desenvolvimento econômico é tentar complementar a noção de crescimento econômico. Quando a gente estudou esse crescimento econômico, a gente viu a evolução de uma série de variáveis, como a renda evolui, como o estoque de capital evolui, o estoque de trabalho, como se dá o processo de incremento do processo de produção, aumento do investimento, aumento da poupança, ou seja, a gente estava preocupado em uma série de variáveis macroeconômicas e microeconômicas. Entretanto, agora, a gente está pensando mais em termos de como esse processo de crescimento econômico tem consequências sobre o desenvolvimento da sociedade como um todo. Para isso, a gente precisa de outros conceitos, como capital social, capital humano, instituições, hábitos, costumes, cultura, regras do jogo. Ou seja, a gente precisa analisar como esse processo de crescimento acaba se espraiando por toda a sociedade e quais as consequências disso. O que a gente sabe é que quando a gente separa países desenvolvidos de países que não são desenvolvidos, a gente consegue identificar alguns aspectos em comum aos países desenvolvidos, que é o quê? Primeiro, democracia. Segundo, economia de mercado. E terceiro, a existência de direitos e garantias individuais para todos os seus cidadãos. Ou seja, essas variáveis são variáveis que são muito difíceis da gente conseguir quantificar e pôr no modelo de crescimento econômico para ver a perspectiva dos países se desenvolverem. Então, o estudo do desenvolvimento econômico acaba englobando também o estudo das instituições que cada país criou e a resiliência dessas instituições e o processo de mudança dessas instituições. Certo? Muito bem. Há vários autores que trataram a questão do crescimento econômico. Um dos mais famosos é o Joseph Alois Schumpeter, que era um autor austríaco, não é um autor da escola austríaca, mas ele nasceu numa cidade que hoje faz parte da República Tcheca, mas na época que ele nasceu fazia parte do grande Império Austro-Húngaro. E, ao contrário de os autores anteriores, que enfatizavam a importância do crescimento ocorrer de forma equilibrada, Schumpeter via a instabilidade do sistema econômico como um aspecto muito importante de desenvolvimento econômico. Ou seja, Schumpeter, em seu livro clássico de 1911, desenvolveu o próprio título do livro, Teoria do Desenvolvimento Econômico, já pensava nessa ideia de desenvolvimento de uma teoria que ia mostrar como se dava o processo de desenvolvimento dos diferentes países. E Schumpeter alegava que a economia funcionava num fluxo circular normal, estoque de capital sendo remunerado, sendo aplicado à produção, havendo incremento do estoque de capital pelo aumento do investimento, os trabalhadores entravam nas empresas, eram remunerados de acordo com a sua produtividade, a produtividade marginal do capital crescia e, portanto, remunerava os trabalhadores e havia, dessa forma, aumento da produção. Mas isso era considerado o fluxo normal de uma economia. O que o Schumpeter identificou como desenvolvimento era uma ruptura. O que era essa ruptura? O que causava essa ruptura? Para Schumpeter, a ruptura era causada pelas inovações. Ou seja, o que é uma inovação? A inovação pode ser uma invenção, mas não é simplesmente uma invenção. Para Schumpeter, para que uma invenção se torne uma inovação, é necessário que seja algo que vá ou criar um novo produto, ou explorar um novo mercado, ou criar um novo processo, mas principalmente é importante que a demanda por essa inovação ocorra
e se torne perene, ou seja, as pessoas antes não tinham computadores, quando o computador foi inventado, elas passaram a usar computadores e hoje ninguém imagina a possibilidade de uma vida sem computador, mesmo com celulares, com internet, com uma série de inovações que ocorreram e se espraiaram por toda a sociedade e modificaram de forma extrema a forma como nós vivemos. Então, isso é que são inovações. Como é que as inovações surgem? Como é que elas ocorrem? Para Schumpeter, as inovações ocorrem graças a um autor que ele chama de empreendedor. O que é o empreendedor? O que é que o empreendedor faz que outras pessoas não são capazes de fazer? O empreendedor é aquele que tem uma visão, tem uma ideia e põe essa ideia em prática. Ele trata de executar essa ideia. Essa ideia precisa ser dele? Não necessariamente. Outras pessoas podem ter essa ideia, mas ele pega essa ideia e ele é que faz com que essa ideia se torne uma inovação. Não necessariamente empreendedor é um inventor, mas ele é um inovador, ou seja, é alguém que tem a noção de como essa ideia vai conseguir contribuir para a sociedade, criando valor, agregando bem-estar para a sociedade. E o aspecto essencial para identificar o empreendedor é o risco. Empreendedor não é uma pessoa que tem uma quantidade grande de dinheiro e quando tem alguém tem uma ideia, ele vai lá e financia. Não, esse não é o empreendedor. O empreendedor é aquele que vai tentar transformar essa ideia em uma inovação, ou seja, vai tentar transformar essa ideia em algo que vai fazer com que a sociedade consuma aquilo, ou que a sociedade demande aquilo e passe a influenciar a sociedade como um todo. E o que seria, então, a inovação? A inovação tem esse aspecto, né? Tudo está funcionando normalmente, as empresas estão funcionando, os trabalhadores estão trabalhando nas empresas, as universidades estão funcionando normalmente, o centro de pesquisa, mas, de repente, alguém tem uma ideia, introduz uma inovação e essa inovação tem um impacto forte na sociedade. Esse impacto pode gerar muitas instabilidades, como, por exemplo, o que acontece quando o celular é inserido. As pessoas deixam de comprar máquinas fotográficas, porque passam a fotografar tudo com celular. Isso graças também, anteriormente, ao desenvolvimento da fotografia digital. Antes, quando a fotografia era com filmes, era necessário revelar filmes, portanto, o celular seria incapaz de substituir a máquina fotográfica. Mas, com a invenção da fotografia digital, os telefones celulares substituíram as máquinas fotográficas. E o que foi que aconteceu? Com as empresas que fabricavam máquinas fotográficas, com as empresas que fabricavam filmes para serem revelados, boa parte das empresas faliu, as empresas quebraram, um monte de gente foi desempregada, e isso gera uma descontinuidade na sociedade. Isso abala o sistema econômico e faz com que haja uma mudança na alocação de recursos, né? Antes, quando as empresas, os bancos financiavam fábricas de máquinas fotográficas, financiavam fábricas de filmes, que fabricavam filmes para serem postos nas máquinas fotográficas. Agora, esses bancos vão financiar o quê? Empresas que fabricam aparelhos celulares. Então, os telefones celulares acabaram substituindo a máquina fotográfica por causa das inovações, né? Inovação da fotografia digital e a inovação do próprio telefone celular, que pode incorporar essa fotografia digital. Então, isso gera uma descontinuidade, gera uma instabilidade no sistema, e quando a inovação ocorre, ela tem um impacto forte na sociedade. Tem impacto não apenas no setor industrial, mas também no setor financeiro, né? Por quê? O aspecto essencial para o empreendedor realmente ter sucesso é ele ter acesso a crédito. Então, ele precisa convencer o setor financeiro a financiar essa inovação. Se ele consegue financiar essa inovação, imagine, o primeiro empreendedor que conseguiu criar um aparelho que só fazia fotografia digital. Não só todas as empresas de fotografia com filme foram à falência, como ele passou a ter um lucro extraordinário, né?
momentaneamente, durante algum período, ele passou a ter lucro de monopólio, porque ele era o único que fabricava aquele aparelho de fotografia digital. Pouco tempo depois, vários outros empreendedores passaram a fazer a mesma coisa, e com isso, as empresas passaram a fabricar aparelhos que faziam fotografia digital, então esse lucro extraordinário deixou de existir, as pessoas passaram a usar normalmente aparelhos que fazem fotografia digital, então isso faz com que a sociedade absorveu esse impacto da inovação, e com essas várias empresas que foram criadas para fabricar aparelhos que tiram fotografia digital, um setor inteiro da economia e muitas empresas absorveram mão de obra. Então, os lucros voltaram a cair, não mais lucros extraordinários advindos da inovação, mas a mão de obra voltou a aumentar, voltou a surgir e o desemprego voltou a cair. Portanto, depois da inovação, o que houve? Houve uma volta ao fluxo circular normal da economia, ou seja, as variáveis econômicas, emprego, investimento, poupança, crescimento econômico, tudo volta ao patamar esperado, normal, natural, e aquele caos, aquela ruptura enorme trazida pela inovação, deixa de existir, absorvido pelo sistema econômico. Então, depois desse choque que a inovação traz, tudo é absorvido e tudo volta ao normal, com o fluxo circular normal da economia. Só que é esse processo disruptivo, esse processo caótico, esse processo extremo da inovação gerando um terremoto na economia, que Schumpeter chama de desenvolvimento econômico. É isso que Schumpeter considera que gera a subida de patamar de uma economia de um processo normal e tranquilo para um choque que gera que a sociedade passe a consumir novos produtos, passe a desenvolver novos mercados e passe a modificar seu processo de produção de tudo que há na economia, e com isso, obviamente, gera uma série de instabilidades. Instabilidade no nível de preço, estabilidade na taxa de investimento, na taxa de juros, no nível de crédito da economia. Toda essa instabilidade é criada pelo processo disruptivo da inovação. Depois de um período, as empresas todas se adaptam, eventualmente um grande boom de emprego ou de desemprego é absorvido e volta tudo ao normal, e a economia volta a funcionar como estava funcionando antes da inovação, só que agora num patamar mais elevado, porque a inovação tende sempre a trazer mais prosperidade, mais bem-estar para a sociedade. Afinal, nós só usamos computadores, internet ou celulares porque nós achamos que isso aumenta não só a nossa produtividade, como aumenta também o nosso bem-estar, a nossa prosperidade. Muito bem. Só que Schumpeter, ao criar essa teoria do desenvolvimento gerado por grandes inovações que tinham um aspecto caótico e disruptivo com relação ao fluxo normal, natural da economia, ele também, primeiro, ele tinha sido muito influenciado por Walras, na ideia de ver a economia como algo dinâmico e não estático, mas também foi influenciado por Marx. E, tendo sido influenciado por Marx, apesar dele não ser um seguidor de Marx, não era marxista de forma alguma, mas ele achava que Marx estava certo em sua previsão de que o capitalismo, ao gerar instabilidades, ia acabar sendo a derrocada do capitalismo. Então, Schumpeter achava que esse processo de desenvolvimento econômico, com grandes rupturas, grandes choques, trazidos pela inovação, era algo que não era possível de frear ou limitar. Então, essas rupturas, esses choques, iriam eventualmente levar à extinção do sistema capitalista. E o capitalismo iria perecer, de acordo com Schumpeter, graças a 3 fatores. Primeiro, iria chegar um momento que
os empreendedores não conseguiriam mais ter novas ideias, ter inovações, não conseguiriam mais empreender, a classe política não seria capaz de vislumbrar uma forma como essas rupturas fossem absorvidas pela sociedade, e, por último, as instituições da sociedade, ou seja, as regras do jogo, as leis, não seriam mais capazes de fazer com que esse grande caótico furor trazido pelas inovações impedisse que houvesse revoluções ou golpes de Estado ou uma descrença nas instituições que tornassem com que as instituições perecessem. Bem, mas o que é fundamental para a gente pensar nessa noção tão disruptiva e tão caótica que foi trazida por Schumpeter? Ele criou um termo chamado destruição criadora. O que é destruição criadora? Destruição criadora pode ser vista em várias áreas, né? Química, física, biologia, nas ciências em geral. Talvez a gente possa pensar, fazer uma analogia, por exemplo, com as extinções, né? Tanto os geólogos quanto os biólogos, os estudiosos das diferentes formas de vida na Terra que já ocorreram há milênios, dizem que havia uma época em que os dinossauros dominavam, eram os grandes animais que dominavam completamente o planeta. Mas o que foi que aconteceu? A principal teoria diz que houve um meteoro que se chocou com a Terra, e isso trouxe uma mudança climática que fez com que os dinossauros fossem incapazes de se adaptar a essas mudanças climáticas. Então, o que foi que aconteceu? Esse termo de destruição criadora mostra exatamente essa mudança de ambiente, ou seja, os dinossauros eram os animais perfeitamente adaptados a um ambiente, só que esse ambiente se modificou, e se modificou de forma drástica. Essa modificação drástica fez com que aqueles seres perfeitamente adaptados a um ambiente anterior fossem incapazes de se adaptar ao novo ambiente. No mundo dos dinossauros havia já mamíferos, só que esses mamíferos costumavam ser quase sempre roedores, animais que tentavam sobreviver e se esconder dos dinossauros, animais pequenos, e os mamíferos, com esse processo de destruição, extinção dos dinossauros, eles conseguiram sobreviver e se tornaram, depois da extinção dos dinossauros, os animais que passaram a dominar o planeta. Então, hoje, o ser humano, que é um mamífero, é um animal que tem preponderância sobre o planeta, porque, nesse processo, ele, descendente desses mamíferos que havia na época dos dinossauros, ele conseguiu evoluir, surgir, evoluir e se adaptar a esse ambiente. Então, a metáfora do Schumpeter de destruição criadora é exatamente mostrar que o ambiente econômico é semelhante ao ambiente do bioma, né? Do meio ambiente da biologia, que é o quê? Nós estamos em um ambiente econômico que está sujeito a mudanças drásticas. Essas mudanças drásticas são quase sempre trazidas pelas inovações, mas que não é possível controlar essas inovações e também não é possível prever a direção que essa destruição vai surgir. Então, de certa forma, o Schumpeter é muito cético na capacidade do Estado induzir crescimento ou induzir inovação, porque a própria natureza da destruição criadora é uma natureza que é imprevisível. A gente não sabe qual vai ser a próxima grande tecnologia que vai surgir, que vai ter esse aspecto inovador, que vai destruir uma quantidade enorme de setores da economia, gerando desemprego em massa, mas que, por outro lado, vai criar uma quantidade nova de muitos setores que vai gerar emprego em massa. Então, esse ambiente é um ambiente que, ao mesmo tempo que destrói muita coisa, constrói também um ambiente completamente diferente, de onde vão florescer novos negócios, novas empresas, novos setores da economia, novos empregos e, portanto, mais prosperidade e mais bem-estar
para a economia. Então, esse termo de destruição criadora é central para entender a teoria schumpeteriana. E com relação a isso que Schumpeter criou, sua teoria de desenvolvimento, o que é que os autores atuais dizem a respeito dessa teoria? A gente tem uma enorme vantagem, né? Schumpeter escreveu em 1911 sua teoria e nós temos mais de um século de vantagem sobre ele para dizer o que ocorreu. A maior parte de suas ideias eram ideias que realmente foram corroboradas pelos estudos posteriores. A maioria dos economistas, quando procurou entender o desenvolvimento, procurou entender inovação, destruição criadora, caos, inovação disruptiva, concordou com aquilo que Schumpeter criou. A maioria dos economistas vê na figura do empreendedor e na figura do crédito ao empreendedor os fatores basilares, centrais do processo de inovação. Então, a análise do Schumpeter é uma análise extremamente sofisticada e que é corroborado pela evidência empírica que o sucedeu. Isso, entretanto, não nos garante que Schumpeter foi um economista perfeito, né? Ele cometeu erros. E quais foram os principais erros que Schumpeter cometeu? Foi exatamente o erro de não ser capaz de prever a capacidade do sistema econômico de se adaptar a essas inovações, né? Ele achava que tanto a classe política quanto as instituições da economia de mercado eram incapazes de se adaptar a essas mudanças disruptivas. Então, em algum momento, esses choques trazidos por essas inovações iam romper o sistema econômico, iam destruir o sistema político, iam fazer com que o capitalismo deixasse de existir. Como Schumpeter era um seguidor, pelo menos nessa área, de Marx, ele acabou sendo um sócio do fracasso de Marx em prever a decadência do sistema capitalista, né? Nesse período de tempo, de 1911 para cá, foi erguido um sistema baseado nas ideias de Marx, que foi o socialismo, em 1917 na Rússia, e lá para cá o socialismo foi que ruiu e o capitalismo continua, apesar dos tropeços, apesar das inovações disruptivas, se adaptando e sendo capaz de fazer com que a economia de mercado seja a economia preponderante no mundo, sem nenhum tipo de sistema que possa rivalizar e que possa chegar nem próximo da capacidade do capitalismo de criar inovação, de gerar bem-estar e de gerar prosperidade para a humanidade. Então, esse foi o principal erro do Schumpeter, mas de forma alguma isso é capaz de limitar a visão dele, que com relação ao desenvolvimento econômico e à inovação foi uma visão extremamente original, muito criativa e uma instituição criadora, né, que criou toda uma área do estudo do desenvolvimento econômico. Bem, então, como Schumpeter escreveu na primeira metade do século XX, já que ele veio a falecer em 1950, depois disso surgiram uma série de outros autores, na segunda metade do século XX, que começaram a pensar em termos de desenvolvimento e começaram a vislumbrar o seguinte aspecto: por que há alguns países que são tão ricos e outros países que são tão pobres? E um autor muito importante é o Nurse, que criou o termo de ciclo vicioso da pobreza. Basicamente, o Nurse dizia o seguinte: os países pobres são pobres porque são pobres. A ideia do Nurse é o seguinte: uma pessoa que está faminta, ela faz de tudo para obter alimentos, mas se ela é subnutrida, ela dificilmente vai ter forças para trabalhar e ser um trabalhador muito produtivo e muito competente, muito capaz. Por mais que ela se esforce terrivelmente, ela dificilmente vai conseguir fazer um trabalho que seja tão produtivo como uma pessoa muito bem alimentada, muito forte e que não sofra problemas de saúde devido à subnutrição. Então,
Nuxley pensava que um trabalhador que sofre de subnutrição jamais vai ser capaz de trabalhar tão bem quanto ele próprio se ele não sofresse de subnutrição. Ele via nos países pobres esse tipo de problema. Ele via que... com licença. Desculpa. Ele via que o retorno ao capital e ao estoque de capital e ao estoque de trabalho nos países pobres era muito baixo. Por quê? Devido aos problemas da pobreza, e por ser muito baixo, os países pobres não investiam mais em capital. Por não investir mais em capital, ficavam permanentemente com um estoque muito baixo de capital e de trabalho. A população não crescia porque não conseguia ter acesso a alimentos para crescer e se desenvolver. Então, o estoque de capital e o estoque de trabalho, ao não aumentarem, forçavam essa pressão para que o ciclo vicioso da pobreza continuasse. Havia basicamente dois lados. Havia o lado da demanda, que é o estoque de capital é baixo, porque o retorno a esse capital é muito baixo, portanto, não há como aumentar o estoque de capital, e pelo lado da oferta, para que houvesse mais investimentos no estoque de capital, era necessário que houvesse recursos para aumentar esse investimento. Só que de onde é que viriam esses recursos? A população poupasse. Mas como a população era muito pobre, quase tudo que a população tinha em termos de renda era consumido. Havia pouco espaço para a poupança. Uma poupança muito baixa significa poucos recursos para investir. Poucos recursos para investimento, então não há como aumentar o estoque de capital, porque não há como financiar o estoque de capital em países onde há baixa poupança. Bem, como Nuxley pensava que esse problema poderia ser resolvido? Bem, Nuxley pensava o seguinte: os países pobres são pobres porque quase sempre eles só exportam matérias-primas ou bens agrícolas. E, por outro lado, eles importam bens industrializados. Só que o que eles recebem como pagamento para bens agrícolas ou matéria-prima é limitado pelo fato das pessoas não poderem aumentar o tempo todo em 20%, 30%, 40% a quantidade de alimentos que consomem, né? Já as importações, como eram bens manufaturados, as pessoas podem aumentar bastante o consumo de automóveis, de computadores, de celulares, de máquinas, de equipamentos, em fatores de 10, 20, 15, 30%. Então, existe um limite físico para as pessoas consumirem esses produtos industrializados, né? Com relação a alimentos, existe um limite físico, né? Que é o limite da saciedade do ser humano. Então, Nuxley imaginava que isso fazia com que os termos de troca da economia, ou seja, o preço dos bens que são exportados com relação ao preço dos bens que são importados, os termos de troca da economia eram desfavoráveis aos países que exportavam matéria-prima e bens agrícolas. Então, Nuxley achava que um país que exportasse matérias-primas e bens agrícolas jamais chegariam a se tornar países ricos. Para a proposta dele, ele propunha que esses países, então, se industrializassem, ou seja, abandonassem, não inteiramente, mas parcialmente, procurassem criar uma indústria, deslocar mão de obra e recursos para criar essa indústria, e aí esses produtos industrializados eles poderiam ou ser exportados, o que Nuxley achava que era pouco provável que isso ocorresse, porque imaginava que os países ricos não iriam importar bens industrializados de países pobres pelo fato deles já produzirem bens industrializados. Então, a outra possibilidade seria os países pobres fornecerem a seu mercado interno esses bens industrializados. Então, ia criar uma dinâmica interna de que ia se deslocar mão de obra e recursos do setor agrícola para a indústria iria produzir bens industrializados que seriam consumidos internamente. Bem, qual é o grande problema disso?
Se industrialização fosse um negócio simples e fácil, por que os países pobres já não teriam antes se industrializado? Então, Nurkse via que havia um impedimento a que os países pobres se industrializassem, e a isso, então, ele achava que era essencial que o Estado tomasse um papel preponderante para estimular esse processo de industrialização. Só assim Nurkse imaginava que pudesse haver um processo onde os países vencessem esse ciclo da pobreza. Muito bem. Com esses estudos, surgiu um outro autor que estudou desenvolvimento econômico, que mais tarde ele viria a ganhar o Prêmio Nobel de Economia, em 1979. Se chama Arthur Lewis, e Lewis criou um modelo de desenvolvimento econômico que era o chamado modelo dual, modelo baseado em dois setores. Lewis pensava o seguinte: nós temos inicialmente um setor agrícola, que é um setor pouco produtivo, basicamente agricultura de subsistência, e temos o setor urbano industrial, que é um setor muito produtivo, que tem alta taxa de lucratividade, que tem alta taxa de produtividade. Então, uma economia dual é uma economia onde esses dois setores convivem junto na sociedade. E aí, para o Lewis, esse modelo tinha, primeiro, o setor rural possuía um excesso de mão de obra. Havia muitas pessoas no campo, poucas pessoas na cidade. Havia um excesso de recursos naturais e excesso de trabalho no campo com relação ao capital. Já na cidade era o contrário. O setor urbano era industrial, existia um altíssimo estoque de capital, mas havia pouca mão de obra. Então, o que Lewis pensava? Pensava o seguinte: esse modelo dual vai ocorrer um fenômeno que é o êxodo rural, ou seja, o excesso de mão de obra no campo vai migrar para a cidade e, chegando à cidade, esse excesso de mão de obra vai ser completamente absorvido pelo setor industrial e, ao ser absorvido pelo setor industrial, vai haver um aumento da produtividade marginal do trabalho. Por quê? Essas pessoas que estão no campo, como a mão de obra é abundante, no campo a produtividade marginal do trabalho é zero. Por quê? Muita gente no campo, qualquer pessoa a mais no campo que vai trabalhar no campo não altera em praticamente nada a produção, então a produtividade marginal do campo é zero. Mas essa pessoa vindo para a cidade, com mão de obra abundante no campo, mas escasso na cidade, ao chegar na cidade, essas pessoas vão se engajar em processo de produção industrial, e aí a produtividade marginal do trabalho vai subir bastante. Então, o setor urbano é um setor altamente produtivo, a indústria é lucrativa, toda vez que a indústria tem lucro, esse lucro é reinvestido em novas máquinas e equipamentos, aumentando o estoque de capital. Com novas máquinas e equipamentos, o que acontece? Aumenta muito a demanda por mão de obra. Então, mais pessoas vão migrar do campo para a, pois essa mão de obra é completamente absorvida na cidade pelo setor urbano industrial, certo? Esse setor urbano, ao absorver essa mão de obra vindo do campo, o salário na indústria é muito maior do que o salário no campo, porque a produção agrícola é de subsistência, né? Então, as pessoas vão voluntariamente fazer esse processo de migração do campo da cidade, porque esse processo eleva o salário das pessoas. Então, qualquer migração do campo à cidade gera ganhos salariais e a massa salarial vai aumentar. Quais são as consequências desse processo? Esse processo possui uma série de consequências. Então, aqui as consequências, né? Inicialmente, eu tenho esse D1, que é essa demanda por mão de obra. Esse salário WU significa que A é a massa salarial, porque essa quantidade de pessoas estão empregadas, e B é o ganho das empresas. Então, A mais B é o ganho da sociedade. A massa salarial, o ganho dos trabalhadores, B, o ganho das empresas,
já que eles se deparam com essa demanda por mão de obra. Mas aí o que acontece quando há a migração? A quantidade de mão de obra sobe de Q1 para Q2, então eu tenho D se incorporando à massa salarial, e a demanda por mão de obra sobe de D1 para D2. Então, tem um C se incorporando aos ganhos da indústria. Então, no segundo momento, B mais C são os ganhos da indústria, A mais D são o ganho dos trabalhadores, que a massa salarial aumenta. Então, eu somar A, B mais C mais D é o ganho da sociedade como um todo. Antes, o ganho da sociedade era só A mais B. Com a migração das pessoas do campo para a cidade, o ganho da sociedade passa a ser A mais B mais C mais D, que é o fato de que a demanda por mão de obra está aumentando, e quanto mais a demanda por mão de obra aumentar, mais a massa salarial vai aumentar e mais haverá ganho para trabalhadores e para empresas. Então, a ideia básica do Lewis é uma ideia bastante propícia à visão dos economistas clássicos, né? Que o mundo é um mundo onde, neste modelo dual, a economia clássica dizia que havia uma harmonia de interesses, né? Trabalhadores têm interesse de trabalhar por um salário mais alto, empresas têm interesse de contratar mais mão de obra, e isso vai gerar um aumento de bem-estar. Esse aumento de bem-estar ocorre porque as empresas veem um aumento dos seus lucros, suas rendas, tanto de aluguéis quanto de juros, também aumentam, e os trabalhadores se deparam com o aumento de seus salários. Mesmo aqueles que permanecem no campo podem aumentar salário, porque quanto mais pessoas migrarem para a cidade e são absorvidas na cidade, a quantidade de pessoas no campo passa a se tornar relativamente escasso, portanto, o salário no campo também vai aumentar. Então, para finalizar o modelo do Lewis, o retorno do capital e da produtividade marginal do trabalho vão aumentar, gerando aumento tanto do emprego quanto da massa salarial total dos trabalhadores. Esse processo vai ser um processo contínuo até que todo o excedente de mão de obra no campo vá para a cidade e haja igualdade de salário no campo e na cidade e, portanto, todo o setor industrial urbano absorveu o excesso de mão de obra que havia no campo, com o processo de êxodo rural. Certo? Obviamente, uma série de economistas, como Todaro, criticaram Michel Todaro, né, porque não vislumbraram nos países pobres esse processo ocorrendo como previsto por Lewis, mas outros economistas, como Theodor Schultz, que ganhou junto com Lewis o Prêmio Nobel de Economia de 1979, procurou tentar explicar o que aquilo que Michel Todaro achou que não ocorria, portanto, o modelo de Lewis não estava correto, o que poderia explicar a não ocorrência daquilo que Lewis previa, no modelo dual de Lewis. Schultz, ele ganhou o Prêmio Nobel ao lado de Lewis pelas suas contribuições com o desenvolvimento econômico, mas ele foi para uma área bem diferente dos outros autores, embora tenha pontos de coincidência com Schumpeter, com Lewis, em que ele ganhou junto o Prêmio Nobel de Economia, e com o Nurkse, porque o Schultz pensava o seguinte: quando os modelos de crescimento econômico pensam em estoque de capital e estoque de trabalho, eles olham apenas para estoque de máquinas e equipamentos, o estoque de terra e a quantidade de pessoas na economia, ou a quantidade de horas trabalhadas. Mas Schultz pensava o seguinte: e se uma mesma pessoa, como pensava o Nurkse, que está subnutrida, se ela tiver acesso a alimentos, o que é que vai acontecer? É uma mesma pessoa, mas ela aumenta muito a capacidade de trabalho, né? E se essa pessoa estudar, se ela começa a trabalhar no trabalho e receber esse treinamento no trabalho, o que é que vai acontecer?
ela passa, na mesma quantidade de horas de trabalho, a produzir muito mais, né? Então, o Schultz criou um grande, vastíssimo campo de agenda de pesquisa em economia, que é o campo do capital humano, junto com um outro autor que trabalhou muito nessa área, que nós vamos ver ao longo desse curso, o Gary Becker. Ele utilizou a ideia do capital humano como sendo algo que todos nós, seres humanos, temos dentro de nós, nossa capacidade de trabalho, mas nós podemos incorporar novos conhecimentos, novas habilidades, novas capacidades e, com isso, aumentar ainda mais a nossa capacidade de produzir. Então, o Schultz pensava o seguinte: os economistas até então pensam somente em estoque de capital. Se aumentar o estoque de capital, a economia vai aumentar a produtividade. Mas os economistas pensam em recursos naturais, pensam em quantidade de horas trabalhadas, mas os economistas até então não pensavam que todos nós temos um estoque também de capital dentro de nós, que é o estoque de capital humano. Ou seja, da mesma forma que o capital físico tem um retorno, e se a gente aumentar o estoque de capital físico, vai haver uma alteração do retorno desse capital físico, mesma coisa nós podemos pensar em termos de nós mesmos. Né? Nós temos capital humano, se nós investirmos cada vez mais em nós mesmos, nós temos a capacidade de aumentar ainda mais o nosso capital humano. Então, investimentos em educação, a experiência do dia a dia no trabalho, o treinamento que as pessoas recebem no trabalho, investimento em saúde e processos de migração, de pessoas saindo de ambientes inóspitos, passar a morar em ambientes mais acolhedores, fazem com que o capital humano aumente e, portanto, geram crescimento econômico. E o Schultz pensava o seguinte: como é que esse crescimento econômico ocorre? E como é que os economistas passaram tanto tempo não sendo capazes de visualizar os investimentos em capital humano? Primeiro, ele viu o seguinte: quando a gente pega dados sobre a trajetória da relação entre capital e renda, a gente nota o quê? Capital e renda se modificando numa certa trajetória, só que os modelos de crescimento econômico dizem que, se a gente olhar o estoque de capital, a gente deveria vislumbrar evoluções no estoque de capital, fazendo com que haja uma influência nesse estoque de capital-renda. Mas isso não ocorre. Por que isso não ocorre? E aí Schultz diz: não ocorre porque a gente não está levando em consideração o capital humano como fazendo parte dentro desse capital. Se a gente inserir uma medida de capital humano dentro dessa relação capital-renda, então a gente vai ver exatamente que a trajetória capital-renda vai ser exatamente aquilo que é previsto pelos modelos de crescimento econômico. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto: se a gente notar o crescimento do estoque de capital, o estoque de recursos naturais e a quantidade de horas trabalhadas, isso não consegue explicar a evolução da renda do país. Como é que a gente explica, então, que a renda do país está crescendo no patamar tal, se a gente somar o estoque de capital, o estoque de terras e o estoque de horas trabalhadas, está crescendo num patamar bem menor do que a renda? Essa diferença é explicada por quê? Schultz dizia que essa diferença só podia ser explicada pelo aumento do estoque de capital humano. Ou seja, mesmo as pessoas trabalhando aquela mesma quantidade de horas, agora, como elas são muito mais hábeis, elas são muito mais capazes, muito mais habilidosas e competentes, elas vão produzir muito mais numa mesma quantidade de horas que elas vão trabalhar. Com isso, a renda nacional vai crescer muito mais do que se a gente olhar só para estoque de capital, estoque de terras e estoque de horas trabalhadas. E, por último, Schultz olhava o seguinte: as teorias de desenvolvimento anteriores olhavam para os países subdesenvolvidos e pensavam:
o FMI e o Banco Mundial vão recomendar um aumento enorme de investimento nos países pobres, porque os países pobres precisam de muitas fábricas, precisam de muitas empresas, e aí, se eles se industrializarem ou se eles criarem muitas empresas, essas empresas vão gerar desenvolvimento econômico. O Schultz dizia, não, de forma alguma. O fracasso desses modelos de desenvolvimento econômico, de gerar muito investimento em países pobres, e esse investimento não ter o retorno que esses financiadores esperavam, ocorre devido a quê? Ocorre devido ao fato de que esses financiadores estão ignorando a importância do capital humano para fazer com que os países pobres deixem de ser pobres e se tornem países desenvolvidos. Ou seja, esse capital humano, ele precisa se desenvolver. É necessário que esses financiadores financiem investimentos em saúde e em educação, ao invés de financiar o surgimento de fábricas. Porque é o capital humano nos países pobres que vão fazer com que as pessoas se tornem mais produtivas, mais habilidosas, mais capazes, e a produtividade marginal do trabalho crescendo nos países pobres, é isso que vai fazer com que os países deixem de ser pobres e se tornem países desenvolvidos. Certo? Então, essa é a contribuição do Schultz, o quarto dos nossos 4 autores que nós vimos na aula de hoje, e com isso a gente encerra a nossa aula sobre esses autores de desenvolvimento econômico. A gente fica por aqui e espero vocês na próxima aula para a gente dar seguimento a esse curso. Até lá, tudo de bom. Tenham todos uma boa semana e um bom dia. Obrigado.